Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1150 do STF. E, gente, quebrando aqui um pouco aquele protocolo do início, só para você já ficar sabendo, esse informativo não é tão grande, mas ele tem decisões importantíssimas. Muitas decisões importantes em um único informativo. Então, fica aí e acompanha com muita atenção. Então, antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrado, onde todo dia tem novidade. E não deixa de curtir, compartilhar, deixar aquele comentário, nos avaliar com 5 estrelas no Spotify, ou mesmo compartilhar esse episódio ou com aquele amigo ou na sua rede social preferida. Tudo isso nos ajuda a ter mais engajamento e dessa forma esse episódio vai ser distribuído para mais pessoas e você fortalece muito o projeto e eu te agradeço do fundo do coração. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E, gente, já começamos com a tese de repercussão geral, tema 1234 do STF. Essa tese foi inserida na Lei do Sistema Único de Saúde, de 8.080 de 90, e é uma tese gigantesca. São 2 páginas só de tópicos e subtópicos acerca dessa tese. Então, nós não temos como ler a tese propriamente dita. O que eu vou fazer então? Você tem um material escrito, você vai ler a tese completa assim que for possível, mas aqui eu vou destacar aquilo que há de mais importante. Então vamos quebrar aqui um pouco aquela dinâmica que é a convencional, porque realmente nesse caso não é possível fazer a leitura integral da tese, até porque ficaria tão sacal que você provavelmente não ouviria até o final e não é isso que eu quero. Então vamos lá. Primeiro ponto, essa é uma tese muito diferentona. Por que ela é uma tese diferentona? Porque ela surgiu de uma forma totalmente diferente do convencional. Ela surgiu de um acordo interfederativo acerca do tema. Qual é o tema? Medicamentos, né? Aquelas ações e pedidos administrativos que envolvem medicamentos no âmbito do poder público. Gente, esse é um tema polêmico desde sempre. E STJ e STF sempre tiveram posições um tanto quanto distantes acerca de temas muito sensíveis. E mesmo internamente, na STJ internamente também chegou a ter grandes divergências. Enfim, e aí como é que isso aqui se resolveu? Através de um acordo. Alguns meses atrás foi deferida uma cautelar no âmbito desse mesmo processo, desse RE 1.366.243 de Santa Catarina, onde dentre os pontos se determinou que fosse criado um grupo de trabalho para avaliar soluções. E olha só que situação interessante. Esse grupo de trabalho chegou a uma solução, a um acordo bem delimitado, onde os principais pontos acerca desse tema foram abrangidos. Então essa é a tese mais importante sobre o tema de longe. E essa tese é tão importante que não parou por aí. Resolveram, no final do julgamento, também editar uma súmula vinculante. É a súmula vinculante 60. Mas, professor, que redundância! Para que essa súmula vinculante? E o que diz a súmula vinculante? A súmula vinculante já tem um texto mais enxuto. Ele diz só assim, ó. O pedido e análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem como os desdobramentos administrativos e jurisdicionais, devem observar os termos dos 3 acordos interfederativos e seus fluxos homologados pelo STF em governança judicial colaborativa no tema 1234 da sistemática da repercussão geral. Ou seja, não é só uma tese vinculativa porque tem repercussão geral, também é uma tese vinculativa em virtude de súmula vinculante. Qual o efeito concreto disso? Primeiro, lembre-se que a súmula vinculante ela vincula também a administração pública. E segundo ponto, aqui mais pragmático, se fosse tão somente uma tese de repercussão geral, para que fosse possível uma reclamação ao STF
em virtude do descumprimento, seria necessário que primeiro se esgotasse as instâncias judiciais através dos recursos cabíveis. E aí, gente, tem jurisprudência no sentido que para esgotar é só com o agravo em recurso extraordinário. Então, há um caminho muito grande a percorrer para se chegar até o STF, não é? Já no caso de súmula vinculante, não. Se houver descumprimento desse tema de repercussão geral 1, 2, 3, 4, já é possível de imediato propor a reclamação diretamente ao STF. Então, esse foi o ponto principal aqui dessa súmula vinculante 60. E, gente, vocês perceberam que o número dessa tese é bem fácil de decorar? É o tema 1, 2, 3, 4. Então, vai pegar muito bem se em uma prova oral ou mesmo em uma prova escrita vocês se lembrarem desse número. Tema 1, 2, 3, 4. E a súmula vinculante também não é difícil, né? A súmula vinculante 60 também é um número fechado. Então, guarda aí na cachola. Tema 1, 2, 3, 4, súmula vinculante 60. Então, avançando. Quais foram os principais pontos aqui desse tema que foi fixado? Vamos lá. Primeiro ponto para entender. O que são medicamentos não incorporados e o que são medicamentos incorporados. Essa nomenclatura aqui é fundamental para entender todos os pontos da tese praticamente. Medicamento incorporado são aqueles medicamentos que constam da política pública do SUS. Então, consta da política pública do SUS? Sim. Então, é um medicamento incorporado. Por outro lado, o que é um medicamento não incorporado? Aí a tese detalha. São os que não constam na política pública do SUS, são os que estão previstos no protocolo clínico e diretriz terapêutica para outras finalidades, são aqueles que não têm registro na Anvisa e são os off-label, sem o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas ou que não integram em listas do componente básico. Então, veja só, não consta da política pública, não tem registro na Anvisa, está sendo utilizado para uma finalidade diferente. Então, aí temos o medicamento off-label e também essa menção, né? A diferença na finalidade no protocolo clínico de diretrizes terapêuticas. Então, nesse caso, nós temos um medicamento não incorporado. E aí, vamos lá. Quero propor uma ação requerendo um medicamento que está incorporado no SUS, né? Na política pública do SUS. Contra quem eu vou propor essa ação? Necessariamente vai ter que estar no polo passivo aquele ente que é responsável por cumprir a obrigação. E como é que eu vou saber disso, professor? Gente, mais na frente nós vamos ver que vai existir uma plataforma nacional que vai centralizar todas essas informações, não é? Então vai ser mais simples verificar, de fato, de acordo com os critérios, quem é o ente responsável, se é município, se é estado ou mesmo se é União. Mas também terão critérios que nós vamos explicar aqui, tá? Então, o ente responsável sempre vai ter que compor o polo passivo. Ah, então não tem mais esse negócio de solidariedade? Tem, continua tendo a solidariedade. É possível ainda propor a ação em face de mais de um ente, mas o ente responsável vai ter que estar no polo passivo. Então, por exemplo, imagina que a responsabilidade é do Estado, mas eu proponho ação contra Estado e município. Continua tendo a solidariedade no momento da prestação. Agora acontece que o responsável vai estar no polo passivo, então ele vai ter a possibilidade de se defender e mesmo a questão do reembolso posterior vai ser também facilitado, já que ele vai estar no polo passivo da ação. Então, veja só, é medicamento incorporado, você vai ver quem é o responsável pela prestação e esse vai ter que compor o polo passivo, tá? Ok. E se for medicamento não incorporado? Aí, gente, a situação fica um pouco diferente. Se é não incorporado, a primeira coisa que você vai olhar é qual é o valor do tratamento anual. Estou pedindo um medicamento que tem um valor de tratamento anual muito alto. O que é muito alto? É maior do que 210 salários mínimos. De quem vai ser a competência para julgar esse pedido? Vai ser uma competência da Justiça Federal. E sempre que a competência for da Justiça Federal,
o custeio será da União. Outra coisa, não tem registro na Anvisa de quem vai ser a competência. Também vai ser da Justiça Federal, e sempre que a competência for da Justiça Federal, também vai ser o custeio da União. O valor é menor do que 210 salários mínimos. É um medicamento não padronizado. Onde vai ser proposto? Justiça Estadual. E o custeio será do Estado e do DF, tá? Então, o primeiro critério é esse, né? O primeiro critério é o valor, e lembrando que se não tiver registro na Anvisa, vai ser perante a Justiça Federal e o legitimado aqui vai ser a União, o custeio também vai ser da União, beleza? Beleza, guarda isso no coração, 210 salários mínimos é o marco aqui de valor. E de onde é que sai esse valor, professor? Eu vou chutar, eu vou na farmácia e pego um orçamento, como é que é isso? Esse tipo de medicamento não deve vender na farmácia, né, para conversar? Gente, aí, em relação ao valor, deve-se observar o preço máximo de venda do governo, é o PMVG, situado na alíquota zero, que é divulgado pela Câmara de Regulação do Comércio de Medicamentos. Então, é esse valor que está lá, divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que vai ser utilizado como critério. Professor, existe mais de um medicamento do mesmo princípio ativo. Qual vai ser utilizado? Aí, se não for solicitado um específico, vai ser utilizado de menor valor na lista, tá? Então, sempre que tiver mais de um, não for especificado, vai ser utilizado de menor valor na lista. Professor, e se não existir valor fixado nessa lista do CMED, né? CMED é a tal da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Não tem valor, e aí? Aí, nesse caso, vai poder utilizar o orçamento que foi trazido aos autos pela parte, mas o juiz poderá, em caso de impugnação, solicitar auxílio à CIMED para determinar, né, qual seria o valor ideal no caso concreto. Mas se não tiver tempo hábil para isso, aí realmente pode-se utilizar esse valor, não é, que foi trazido pela parte autora. Professor, e se for mais de um medicamento? Aí, gente, nesse caso, só vai se levar em consideração o valor do medicamento não incorporado. Então, eu estou pedindo aqui um medicamento que é incorporado e outro medicamento que é não incorporado. Como é que fica essa situação? Veja só, no caso do incorporado, você já sabe que você vai verificar qual é o ente responsável. Vai estar na plataforma, né, de uma forma mais acessível, nessa plataforma nacional que vai ser criada. Essa informação ela vai ter que estar de uma forma mais simples de ser localizada, quem é o ente responsável ali em cada caso. E aí você não vai olhar para valor nesse caso, você vai olhar só para o valor do medicamento não incorporado, tá? Independentemente da existência aí de acumulação alternativa ou de pedido envolvendo a obrigação de fazer, de pagar, então não vai ser somado. Você vai olhar só para o valor do medicamento ou dos medicamentos não incorporados que está ou estão sendo pedidos, tá? Ficou claro isso? Espero que sim. Tá, então já vimos isso, né? Já vimos também que se não tiver registro na Anvisa, aí vai ser competência da Justiça Federal, custeio da União. Se os estados ou o DF em algum momento vierem a arcar com algum custo decorrente desses medicamentos que são de competência da Justiça Federal e de custeio da União, aí a União deve fazer o ressarcimento integral via repasses de fundo, tá? Só mesmo para isso aqui ficar redondinho. Beleza. Vamos passar para outro ponto agora. Como é que vai ser a análise do judiciário no caso de apreciação de pedido de concessão de medicamento não incorporado? Olha só como a tese é forte nesse sentido aqui. Olha só. Sob pena de nulidade do ato jurisdicional, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo concessivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado
entre os entes federativos em autocomposição no STF. Ou seja, sob pena de nulidade, o judiciário vai ter que apreciar o ato do CONITEC que ou negou a incorporação desse medicamento ou que foi omisso ao não analisar esse pedido. Então, isso aqui vai ter que ser levado em consideração. Além disso, olha só, o controle aqui do judiciário vai ser só de legalidade. Ele não vai poder substituir a vontade do administrador. Então, ele tão somente vai verificar se esse ato administrativo, naquele caso concreto, está em conformidade com as balizas na Constituição e também, né, na legislação do SUS. E, portanto, será uma análise, não é, de regularidade do procedimento e da legalidade do ato. Em outras palavras, o judiciário não vai poder substituir o administrador na decisão e não vai poder adentrar o mérito administrativo. Por outro lado, muito cuidado. É possível que essa cognição ela leve em consideração, inclusive, a teoria dos motivos determinantes. E quando se tratar de ato discricionário, é possível avaliar a existência, a veracidade e a legitimidade desses motivos apontados como fundamentação. Então, também não vai ser uma coisa 100% amarrada. Vai ser possível, de fato, verificar os motivos da negativa e ver se esses motivos, no caso concreto, eles encontram fundamento válido, são reais, são verídicos, são legítimos, e aí, caso não sejam, vai ser possível o afastamento. Mas vai ser muito mais difícil, né? Muito mais difícil mesmo. E aí, gente, esse ponto aqui é importante. Olha só, esse ponto é muito importante, porque quebra aquilo que nós tínhamos na jurisprudência antes. Muitas vezes eu comentei jurisprudência aqui, em que a decisão era dizendo assim, ó, olha, se o relatório médico está dizendo que precisa do medicamento, é porque precisa. O médico que está assistindo é quem sabe. Então, se o relatório médico está dizendo, então o medicamento é necessário e se partia desse pressuposto. Gente, não é mais assim. Apaga isso da sua mente, não é mais isso que vai valer daqui para frente. O que vai valer daqui para frente? A partir de agora, o ônus de demonstrar a necessidade desse medicamento não incorporado é de quem está pedindo. E esse ônus tem que ser baseado na medicina, baseada em evidências. Ou seja, não é mais o simples relatório médico. Agora precisa que exista uma demonstração de que essa opinião médica tem respaldo em evidência científica de alto nível. O que é uma evidência científica de alto nível? Gente, muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado com isso, isso é muito importante. Não basta mais um relatório médico. A opinião do médico tem que estar embasada em evidência científica de alto nível. E aí, vamos lá. O que são essas evidências científicas de alto nível? A gente vai ter que, de alguma forma, memorizar esses termos. São os ensaios clínicos randomizados, a revisão sistemática ou a meta-análise. Professor, que raios é isso? Gente, olha só. Ensaios clínicos randomizados é até fácil de decorar, porque randomizado vem de quê? Vem de random, né? Que é aleatoriedade. São ensaios clínicos baseados em aleatoriedade. E o que isso quer dizer? Esses estudos são estudos experimentais considerados de padrão ouro para avaliar a eficácia de intervenções médicas. Como é que funciona? Nesse caso, os participantes são aleatoriamente divididos em grupos de intervenção e grupos de controle. E aí o grupo de intervenção recebe o tratamento e o grupo de controle recebe um placebo, ou então um medicamento padrão. Então, olha só, por que é randomizado? A escolha de quem vai ser dividido em cada grupo é aleatório. E um grupo recebe placebo, um medicamento padrão, e o outro grupo recebe aquele medicamento experimental. E aí esse vai ser o experimento base que vai valer. Então não é simplesmente opinião médica, tá? Até porque nós vimos que não é bem assim, né? A pandemia nos ensinou muita coisa sobre isso, de que a opinião do médico é que deve usar medicamento X para determinada doença. Às vezes não tem evidência científica nenhuma de que
de fato, aquele medicamento é devido naquele caso, terá eficácia naquele caso. Então, por isso, nós temos aqui essa necessidade de respaldo em evidência científica de alto nível. Então, já sabemos o que é o ensaio clínico randomizado, que eu acho que vai ser o termo que mais vai aparecer em provas, mas também temos aqui outros dois tipos de evidências. São as evidências decorrentes de revisão sistemática, que aqui basicamente é uma síntese rigorosa e abrangente de estudos primários sobre uma questão específica, e aqui basicamente você vai pegar aquela pesquisa que já aconteceu e você vai revisar sob uma análise qualitativa. Então essa é a revisão sistemática. E quando nós falamos em meta-análise, essa daqui já é uma extensão quantitativa da revisão sistemática. Então basicamente você tem o ensaio clínico randomizado. Esse ensaio clínico, ele em algum momento pode ser aprofundado através de uma revisão sistemática qualitativa, não é? E em algum outro momento ainda é possível fazer um estudo ainda mais aprofundado, mas agora sob uma ótica quantitativa, através da meta-análise. Gente, isso é muito importante, tá? E ainda tem outro ponto aqui que nós vamos aprofundar, tá? O profissional médico, que ele recomendar um medicamento não incorporado, ele agora fica responsável pelo contínuo acompanhamento clínico do paciente. Então, ele não pode só simplesmente prescrever um medicamento e pronto, e deixar isso para lá, e deixar para outro profissional acompanhar, não. Ele, de fato, vai ter que, periodicamente, apresentar relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o processo de tratamento, trazendo qualquer mudança relevante no plano terapêutico, seja uma melhoria, uma estabilização, uma deteriorização da situação desse paciente. Além disso, gente, nós temos, agora essa plataforma nacional. Essa plataforma nacional ela vai ter que centralizar todas as informações relativas a demandas administrativas e judiciais de acesso a medicamentos. Vai ter que ser uma plataforma de fácil consulta, vai ter que possibilitar a análise de eventual resolução administrativa, sem prejuízo de posterior controle judicial. E, dentre outras medidas, ela tem que identificar quem é o responsável pelo custeio e pelo fornecimento do medicamento de uma forma simples. Então, vai bastar digitar o nome do medicamento, por exemplo, que já vai indicar qual é o ente responsável por fornecer aquele medicamento. E também vai ter que ser possível a consulta por CPF para verificar a situação dos requerimentos e também pelo CID da doença, para verificação de quais medicamentos estão incorporados para o tratamento daquela doença pelo CID. Então, gente, olha só que tese rica. Se não bastasse, porque parece que não tem fim, ainda temos dois pontos muito importantes. Primeiro ponto, houve uma modulação de efeitos. Então, aqueles processos que já estavam tramitando antes da publicação dessa tese permanecem como estão. Não vai ser possível, inclusive, suscitar conflito negativo de competência, nem nada do tipo, permanece como está. Então, modulação de efeitos. E houve outro ponto aqui que é importantíssimo, que diz respeito ao tema defensoria pública. Porque, veja só, agora o critério para definir se a ação vai ser proposta perante a Justiça Estadual ou a Justiça Federal poderá ser, o critério do valor. Então, se nós temos um medicamento não padronizado com custo acima de 210 salários mínimos, custo anual, acima de 210 salários mínimos, então, nesse caso, a competência é da Justiça Federal. Então, quem propõe a ação é a DPE, Defensoria Pública do Estado, ou é a DPU, Defensoria Pública da União? Gente, é a DPU. Agora, gente, imagina aquela pessoa que está no interior, onde não tem Defensoria Pública da União. Tem muito interior no Brasil, gente, não tem nem Defensoria Pública do Estado ainda. E quando começa a ter Defensoria, é DPE. Então, por exemplo, eu sou de Fortaleza, no Ceará, mas atualmente estou morando em uma cidade muito pequena, aqui na Ilha do Marajó, no estado do Pará. Vocês acham que aqui algum dia já passou algum defensor público da União? Talvez de férias, mas passar por aqui mesmo eu nunca ouvi falar.
aqui tem Defensoria Pública do Estado e, gente, de forma precária. Passou anos sem defensor público aqui na cidade. E tem muita cidade aqui em volta que simplesmente não tem Defensoria Pública, nem DPE. Quem dirá DPU? Quem sabe se um dia vai ter DPU. E aí, como é que fica a situação dessa pessoa que precisa de medicamento? Gente, nesse caso, vai poder ocorrer o que está sendo chamado de copatrocínio entre a DPE e a DPU. Então, as defensorias públicas estaduais, durante um certo prazo, vão poder propor essas ações até que haja uma estrutura melhor da DPU que possa fornecer esse tipo de atendimento, especialmente a essa população que está em áreas onde a DPU ainda não atende. Qual foi esse prazo? Foi de 1 ano, né? Durante pelo menos 1 ano vai ser possível esse copatrocínio entre DPU e DPE nessas ações perante a Justiça Federal. Então você que é defensor público aí em cidade pequena, já fica atento porque pode acontecer de você eventualmente precisar propor uma ação perante a Justiça Federal. Palavra-chave aqui então, copatrocínio. É uma espécie de copatrocínio entre a DPU e a DPE. Muito cuidado. Então, guardem no coração, gente. Não vou ler a tese, né? A tese é imensa, a tese dá 2 páginas, mas é o tema 1, 2, 3, 4, então fácil de decorar, 1, 2, 3, 4, e a súmula vinculante 60. Muita atenção, porque isso aqui vai despencar em provas, e isso aqui também pode aparecer no seu dia a dia profissional, e é um tema extremamente relevante. Então, seguindo em frente, vamos para o próximo julgado de hoje. O próximo julgado foi inserido na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, e é mais uma tese fixada na DI 4906 do DF. É constitucional, norma que permite o acesso por autoridades policiais e pelo Ministério Público a dados cadastrais de pessoas investigadas, independentemente de autorização judicial, excluído do âmbito de incidência da norma a possibilidade de requisição de qualquer outro dado cadastral, além daqueles referentes à qualificação pessoal, filiação e endereço. Que dispositivo é esse, gente, que teve aqui a sua constitucionalidade afirmada? Foi o artigo 17b da Lei 9613, né? Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso exclusivamente aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras e pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito. Veja que dispositivo interessante. Independentemente de autorização judicial, tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público podem ter acesso a determinados dados cadastrais do investigado. Quais são esses dados? Só qualificação pessoal, filiação e endereço. E quem que deve indicar esses dados? Podem ser os dados que são mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet, pelas administradoras de cartão de crédito. Esse dispositivo, ele é constitucional? O STF entendeu que sim, é constitucional. Quais eram os argumentos contrários? Eram todos relacionados com direito à privacidade e intimidade e proteção de dados pessoais. Mas esses argumentos não prosperaram. Por quê? Porque se entendeu que se tratava aqui de algo proporcional, eram dados que não são sensíveis, né? Então, basicamente aqui, nome completo, né? Endereço e filiação, então não são dados sensíveis, são dados meramente cadastrais, e se entendeu que existe uma necessidade, né, de garantir eficiência ao processo investigativo. Então, realmente, como são dados que não são dados sensíveis, como é uma situação aqui bem excepcional, né, está relacionado aqui com a lei de combate à lavagem de dinheiro, então são crimes bem graves também. Então, por isso tudo, né, nessa ponderação se entendeu que de fato se trata de um dispositivo constitucional. Então, como é que ficou a tese?
é constitucional, norma que permite o acesso por autoridades policiais e pela MP a dados cadastrais de pessoas investigadas independentemente de autorização judicial, excluído do âmbito de incidência da norma a possibilidade de requisição de qualquer outro dado cadastral, além daqueles referentes à qualificação pessoal, filiação e endereço. Próximo julgado inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar a dignidade da pessoa humana, o princípio da isonomia e o direito à licença à gestante, norma estadual que limita o direito à licença à adoção a apenas um dos adotantes quando se tratar de casal formado por servidores civis ou militares. Então, gente, qual é essa lei? Essa lei é a Lei Complementar 46 e também a Lei Complementar 855, ambas do Estado do Espírito Santo. Basicamente, elas previam que se fosse um casal de servidores públicos e ocorresse uma adoção, apenas um dos cônjuges ou companheiros teria direito à licença maternidade. Da mesma forma, a Lei Complementar 855 previa o mesmo, só que em relação aos militares do Estado. Professor, mas não é assim não que funciona? Não é só a mulher que tem direito à licença maternidade, não, gente? O ponto aqui é o seguinte: a mãe tem direito à licença maternidade, prazo de 120 dias, não é, conforme está na Constituição, e o pai tem direito à licença paternidade, e aí a Constituição diz que é no prazo previsto na lei, e a lei traz um prazo somente de 5 dias, vamos já aprofundar isso. Então existe esse direito, não é? E aí a lei estadual faz uma distinção, dizendo que se for caso de adoção, só um dos dois tem direito. Então seria, não é, a mãe com a licença maternidade, não é? Claro que é um prazo bem maior, mas somente ela teria direito, o pai não teria direito a nenhum dia de licença. E aí isso é constitucional? Gente, claro que não, né? Isso é frontalmente inconstitucional. Lembrando que não é possível nenhum tipo de diferenciação entre a adoção e a paternidade biológica para esse efeito de licença maternidade. Lembrando também que a lei que trazia prazos diferenciados de licença maternidade de acordo com a idade da pessoa que estava sendo adotada foi julgada inconstitucional pelo STF, então não é possível nenhum tipo de diferenciação, tá? E aí, gente, vamos lá. Lembrando também que se for pai solo, esse pai solo tem direito ao prazo da licença maternidade, isso já foi decidido pelo STF, e lembrando também que caso se trate de um casal homoafetivo, um vai ter direito à licença no prazo da licença maternidade, 120 dias, e o outro ou a outra, né, terá direito à licença no prazo da licença paternidade. E aí o casal pode escolher quem vai ter direito a um prazo e quem vai ter direito ao outro. Fica na escolha do casal. Penso eu que é uma decisão muito bem acertada nesse sentido. Ok? Ok, gente. Então, aqui houve uma declaração de inconstitucionalidade, né, para estabelecer que não é possível nenhum tipo de diferenciação da paternidade biológica em relação à adoção. Então, mesmo no caso de adoção, seria igual, né, teria o pai direito à licença paternidade, a mãe direito à licença maternidade. E aí, só um pequeno aprofundamento aqui para falar da ADO 20. Essa ADO, inclusive, saiu no informativo 1121, onde, na oportunidade, se entendeu que existia uma omissão inconstitucional relativa à edição da lei regulamentadora da licença paternidade. E aí se estabeleceu um prazo de 18 meses para o Congresso Nacional sanar essa omissão, e ao fim desse prazo, caso não sobrevenha uma lei, aí sim será possível que o próprio STF fixe um prazo provisório para a licença paternidade. Mas por que, professor? Porque, veja só, enquanto a Constituição Federal traz expressamente que a licença maternidade será de 120 dias, ela traz lá no inciso 19 que a licença paternidade será fixada nos termos da lei. Que lei é essa? Essa lei não existe até hoje. Acontece
que o artigo 10º, parágrafo 1º da ADCT traz um prazo provisório de 5 dias, o que é muito pouco tempo, né? Só 5 dias para a licença paternidade. Então, se entendeu que há uma verdadeira omissão inconstitucional aqui e que é necessário suprir, trazer um prazo que seja mais condizente com o papel que o homem tem dentro de casa, né, na criação dos filhos hoje em dia. E já que, felizmente, nesse ponto, a nossa sociedade teve modificações, né, de 1988 até hoje, então 5 dias não é nada, né? E sobre esse ponto, lá no informativo, acho que foi o 1135, que eu mencionei agora há pouco, se você quiser, você pode procurar aí o podcast, 1121, desculpa, no informativo 1121, eu cheguei a trazer um pouco sobre a história da licença paternidade no Brasil. Na época foi tido como piada, quando o deputado, que agora me foge o nome, trouxe, né, essa proposta da licença paternidade, mas acabou sendo aprovado. Então, se você quer conhecer um pouco mais dessa história, escuta o podcast que a gente trata especificamente dessa ADO. Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional por violar a dignidade da pessoa humana, o princípio da isonomia e o direito à licença à gestante, norma estadual que limita o direito à licença à adoção a apenas um dos adotantes quando se tratar de casal formado por servidores civis ou militares. Próximo julgado foi inserido na Constituição Federal e é um julgado bem interessante. Veja só, o destaque ficou assim. O STF, em sede cautelar, suspendeu parcialmente os efeitos da Lei 17.972 de 2024 do Estado de São Paulo, que obrigava a castração compulsória e indiscriminada de cães e gatos por aqueles que desenvolvem atividade econômica de criação e venda de cães e gatos domésticos. Gente, olha só, essa lei 17.972 de 2024 do Estado de São Paulo, ela tem por objetivo dispor sobre proteção, saúde e bem-estar na criação e na comercialização de cães e gatos no Estado de São Paulo. Acontece que essa lei trata, dentre outros pontos, sobre a castração de cães e gatos, que seria aqui o termo utilizado, esterilização cirúrgica de cães e gatos. E aí, gente, esse é um tema muito interessante e que com certeza dá muito o que falar. Não sou um especialista no tema, né? Então eu vou trazer aqui o que foi decidido pelo STF. E aí você que entende um pouco mais do assunto pode nos ajudar nos comentários, trazendo o que você pensa, não é, sobre essa decisão. Mas basicamente a questão aqui é que a lei traz uma esterilização compulsória de todos os filhotes de 4 meses de idade ou mais que estão à venda, não é, nesses pet shops, por exemplo, e aqui excetuando aqueles cães de trabalho nas atividades de cão policial, cão farejador, cão de resgate, cão guia e cães de assistência terapêutica. Esses daí devem ser castrados, né, esterilizados cirurgicamente até os 18 meses de idade. E aí também traz algumas situações, né, de quando é possível não realizar essa castração ou demorar um pouco mais. Então, por exemplo, aquelas fêmeas que são utilizadas para a reprodução, que aqui utiliza-se o termo matrizes, devem ser castradas só no 5º ano de vida. E aí, gente, o que o STF entendeu? Entendeu que essa lei ela acaba trazendo uma previsão muito ampla da necessidade de castração desses animais e que é de uma forma muito indiscriminada, sem ponderar particularidades, e que dessa forma que está previsto na lei, isso acaba sendo uma ameaça à saúde e à integridade física desses animais, comprometendo inclusive as presentes e futuras gerações. Isso poderia, não é, na visão do STF, aumentar significativamente o risco de má formação fisiológica, de doenças e até mesmo, né, prejudicar a própria perpetuação dessas raças de animais. E aí, gente, realmente eu acredito que esse deve ser um tema muito polêmico. Eu confesso que eu não sou um especialista, né? Eu não tenho como trazer aqui uma opinião tão clara sobre esse assunto, porque eu sei que muitas vezes a castração é uma questão até mesmo de saúde.
Sei também que muitas vezes é necessário para evitar o sofrimento desses animais, ou mesmo para evitar que haja uma reprodução descontrolada e esses animais acabem ficando na rua e coisas do tipo. Enfim, sei que é algo muito importante, não é? Mas também me parece, apenas à primeira vista, e diante dos argumentos trazidos pelo STF, que realmente houve uma previsão aqui muito ampla, não é? Ter que castrar todos os filhotes até os 4 meses de idade, enfim, realmente me pareceu ser algo muito abrupto, né? Algo que não observa a peculiaridade da situação desses animais e realmente me pareceu uma medida muito extrema. Não sou especialista no assunto, eu repito, se você entende um pouco mais, você pode me contar aí qual é a sua opinião. E além disso, teve outro ponto que foi destacado, que essa lei entrou em vigor trazendo uma série de obrigações, mas não trouxe nenhum período de adaptação. Ela já entrou em vigor de forma imediata, trazendo essas obrigações a esses criadores. E isso traria até mesmo insegurança jurídica, porque de repente eles têm uma série de obrigações que eles não tinham antes, sem nenhum prazo para cumprir. Então isso também foi levado em consideração como algo necessário. E eu destaco isso porque aqui foi tão somente uma cautelar para suspender efeitos, tá? Até o julgamento definitivo. Então, como é que ficou o destaque? O STF, em sede cautelar, suspendeu parcialmente os efeitos da Lei 17.972 de 2024 do Estado de São Paulo, que obrigava a castração compulsória e indiscriminada de cães e gatos por aqueles que desenvolvem atividade econômica de criação e venda de cães e gatos domésticos. Antes de seguir em frente, aquele convite muito especial para você que nos acompanha, mas ainda não é assinante do Clube da Lei, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que te dá acesso a todos os nossos materiais e a mais de 100 planos de leitura. Com certeza vai ser um super diferencial nos teus estudos, tem uma organização muito bem feita de lei seca e jurisprudência, e acesso a material que é toda semana atualizado por esses mesmos informativos que eu comento com você em formato de áudio. Então vem fazer parte do Clube da Lei, é super acessível e vai ser um baita diferencial nos teus estudos, eu tenho certeza. Vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imaginava e vai ser um baita diferencial em uma prova de títulos. Então vamos seguir em frente. Próximo julgado de hoje foi inserido na Lei Complementar 64 de 90, que trata sobre as inelegibilidades, e é uma tese de repercussão geral, tema 1309. A tese ficou da seguinte forma: é correta a interpretação conforme a Constituição, no sentido de que o disposto no parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90 aplica-se apenas aos casos de julgamento de gestores públicos pelos tribunais de contas. Vamos entender essa tese porque ela é muito importante e muito interessante. Vamos lá. O artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64, diz que são inelegíveis para qualquer cargo os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa e, por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Então, veja só que previsão interessante. Trata aqui de uma inelegibilidade, e essa inelegibilidade decorre da rejeição de contas. E essa rejeição de contas está aqui expressa que ela abrange todos os ordenadores de despesa, inclusive os mandatários. Quem são os mandatários? Seriam aqui
o chefe do Poder Executivo. Então, seria aqui, por exemplo, o prefeito, o governador. Beleza. Então, teve as contas rejeitadas? Teve. Nesse caso, se torna inelegível por 8 anos. Detalhe, a rejeição tem que ser por ato insanável, ela tem que ser ato doloso, né, de improbidade administrativa, e tem que ser uma decisão irrecorrível do órgão competente. E ela também não pode ter sido anulada ou suspensa pelo Poder Judiciário para gerar essa inelegibilidade. Ok? Ok. Acontece que o parágrafo 4º traz uma colherzinha de chá. Ela diz assim, olha, se essa inelegibilidade da linha G do inciso 1 do caput, ela não será aplicada aos responsáveis que tenham suas contas julgadas irregulares sem imputação de débito ou que sejam sancionados exclusivamente com o pagamento de multa. Então, veja só, chegou o Tribunal de Contas, rejeitou as contas, mas simplesmente foi sancionado com pagamento de multa, ou mesmo se trata ali de uma irregularidade que foi encontrada, mas que não teve decorrente dessa irregularidade uma imputação de débito, aí também não se tornará inelegível esse ordenador de despesas. Beleza. Qual foi o caso concreto aqui? O que foi que aconteceu? O TSE indeferiu o registro do ex-prefeito do município de Rio Claro, São Paulo, para disputar um cargo de deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2022. Qual foi o motivo? O motivo foi a rejeição de contas do então prefeito pela Câmara Municipal de Rio Claro nos exercícios de 2018 e 2019. Mas aí, o que foi que a defesa do ex-prefeito disse? Disse, olha, acontece que nessa rejeição não houve imputação de débito. Então, eu entraria, o prefeito dizendo, eu entraria nessa exceção que está lá prevista no parágrafo 4º do artigo 1º. Se não houve imputação de débito, então eu não posso ser considerado inelegível. Só que aí o que a Justiça Eleitoral disse e o que o STF confirmou? Ele disse, olha, prefeito, acontece que quando a Câmara Municipal julga as contas do prefeito, ela não tem essa opção de fazer imputação de débito. Ela simplesmente rejeita ou aprova. Ela não imputa débito. E acontece também, seu prefeito, que o artigo 1º, inciso 1, a linha G, traz especificamente que ele é aplicável aos mandatários. Quem é que julga as contas do prefeito? É o Tribunal de Contas? Não. Quem julga é a Câmara Municipal. A Câmara Municipal, quando julga, tem a opção de imputar débito? Não, ela simplesmente julga as contas e rejeita ou aprova. Então, se nós partíssemos desse pressuposto de que precisa imputar débito, seria uma lei impossível, né? Seria uma lei absolutamente natimorta e inaplicável, porque essa opção simplesmente não existe. Então, esse seu argumento não tem como prosperar. Então, no caso concreto, o pedido do prefeito foi recusado e foi fixado ainda um tema de repercussão geral. Para dizer o quê? Para dizer basicamente que esse parágrafo 4º do artigo 1º não se aplica ao mandatário. Então, não se aplica aqui, por exemplo, ao prefeito e ao governador. Vai se aplicar aos servidores públicos que tenham suas contas julgadas pelo Tribunal de Contas, mas não pelo prefeito, por exemplo, que tem suas contas julgadas pela Câmara Municipal. Então, como é que ficou a tese fixada? Tema 1304 é correta a interpretação conforme a Constituição no sentido de que o disposto no parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90 aplica-se apenas aos casos de julgamento de gestores públicos pelos tribunais de contas. Ou seja, em outras palavras aqui, não se aplica ao prefeito, que tem as contas julgadas não pelo Tribunal de Contas, mas sim pela Câmara Municipal. Gente, o último julgado do dia é um julgado importantíssimo. Importantíssimo. Praticamente aqui todos os julgados de hoje tiveram uma importância acima do normal. Mas esse último julgado aqui, ele é importante demais, demais mesmo. E é um daqueles julgados que não basta saber o que foi decidido, tá? Tem que saber também qual foi a ratio
dessa decisão, né? Quais foram as razões dessa decisão. Mais uma tese de repercussão geral, tema 1068, e a tese ficou da seguinte forma: a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Gente, esse julgado aqui deu o que falar. Esse julgado deu muito o que falar. Porque, veja só, qual era o panorama? O panorama é que na decisão mais recente, o STF entendeu que não cabia execução provisória da pena, que falando em penas em geral, né? Não estou falando de tribunal do júri, não. Entendeu que não cabia essa execução provisória da pena, então a execução da pena era só com trânsito em julgado, mas claro que a qualquer momento era possível impor aí uma prisão preventiva, né, caso os requisitos estivessem presentes. Mas a execução da pena mesmo, só com trânsito em julgado. Só que aí veio a dúvida, e no tribunal do júri? Mas por que, professor, que tinha dúvida no tribunal do júri? Especialmente porque o pacote anticrime, ele trouxe lá no artigo 492, inciso 1, a linha E, que no caso do tribunal do júri condenar a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, aí já seria possível a execução provisória dessa pena. E, além disso, a eventual apelação que fosse interposta não teria efeito suspensivo. Certo, mas o que a jurisprudência vinha entendendo? Que mesmo tendo essa previsão aqui, não tinha isso. Mesmo assim, não havia execução provisória, mesmo no júri, mesmo em pena superior a 15 anos, né, igual ou superior a 15 anos de reclusão, não teria execução provisória. Mas, claro, né, já se sabia, então, que havia esse tema de repercussão geral, que ia ser discutido, né, o tema 1068, e até que o STF fixasse essa tese, seria dessa forma. Não haveria execução provisória. Beleza. Chegou agora, o STF discutiu, e por maioria qual foi o entendimento? O entendimento, gente, foi que esse prazo de 15 anos não existe mesmo, não. Esse prazo de 15 anos aqui, ele é inconstitucional. Mas ele é inconstitucional, sabe por quê? Porque, independentemente da pena, cabe execução provisória no tribunal do júri. Olha só que mudança, né? Que quebra de paradigma em relação ao que nós tínhamos. Nós tínhamos até então que não tinha execução provisória independentemente da pena. Agora nós temos que, independentemente da pena, existe execução provisória. Aí você pensa, oxe, e essa previsão aí, que é só a pena superior a 15 anos? Vale nada não, isso aí que está na lei? Gente, o STF entendeu que se trata de uma previsão inconstitucional. E para isso deu uma interpretação conforme a Constituição com redução de texto para excluir essas referências a essa pena, não é, igual ou superior a 15 anos. Qual foi o fundamento? Vamos lá. Primeiro ponto, a questão da soberania dos vereditos no tribunal do júri. E o segundo ponto, haveria aqui uma quebra de isonomia quando se aplicava essa diferença em relação ao montante de pena aplicada. Então, basicamente, se diz assim, olha, o júri, o veredito do júri, ele é soberano, está na Constituição. E ele é soberano se ele tiver aplicado uma pena de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 100 anos, absolvido, em qualquer caso, ele é soberano. Claro, é possível em algumas situações recorrer, dentre elas, aquela situação em que há uma condenação que é evidentemente contrária à prova dos autos. Então, existem possibilidades. Mas existe uma soberania do veredito, como regra. Então, como regra, a pessoa foi condenada, ela já pode sair dali algemada, gente. Agora, basicamente, isso que o STF decidiu, a pessoa já pode sair dali presa, não é? Haverá a execução imediata dessa pena aplicada no tribunal do júri. Mas aí não é também claro que é possível, em situações excepcionais, atribuir efeito suspensivo à apelação, tá? Quando que é possível? Quando se entender que há um forte indício de alguma nulidade ou alguma situação excepcional que justifique de fato, que essa apelação seja recebida com efeito suspensivo e que assim não seja possível essa execução imediata da pena que foi aplicada pelo júri.
Então, gente, decisão importantíssima. Essa decisão aqui é muito importante também. Então, marca ela aí no seu coração. Foi o tema 1068 do STF. Me conta aí também sua opinião sobre essa decisão. Com certeza vai ter gente aí com opiniões diversas acerca do tema. Me conta o que você achou. E a tese ficou assim: a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito mesmo a você que ouviu até o final. O informativo ficou um pouco longo, apesar de não serem muito julgados, mas é que realmente o primeiro julgado do dia ele era muito grande, né? E eu acho que foi importante ficar um pouco mais de tempo ali detido. Vou refazer aquele convite. Não deixa de curtir, compartilhar, nos avaliar com 5 estrelas, deixar aquele comentário, de publicar na sua rede social que está nos ouvindo e nos marca, tá? Se você postar nos seus stories no Instagram, por exemplo, marca a gente, @legislação_integrada, para a gente saber que você está nos ouvindo. Gente, tudo isso ajuda muito. E é com a sua contribuição que esse podcast vai chegar a mais lugares e esse projeto ainda vai crescer muito. Te agradeço muito a você que ouviu até o final. Por hoje foi isso e até a próxima.